Confesso que pensei bastante antes de escrever este relato, pois tudo pelo que passei mexeu profundamente comigo e ainda mexe até os dias de hoje. Aviso que não citarei meu nome na narrativa, pois entendo que o mais importante é a história e a experiência compartilhada. Sou uma mulher de 38 anos, que apesar dos 12 anos passados desde que tudo aconteceu, ainda guarda na memória todos os detalhes, sentimentos e momentos de tudo o que experimentei. Desde a infância, eu sempre tive uma aversão a cemitérios. Não era tanto pelo receio de assombrações ou espíritos, mas sim pela atmosfera sombria e pela sensação de pesar que, na minha visão, pairava sobre esses locais. Para mim, os cemitérios representavam um símbolo de melancolia e despedida, e eu procurava evitá-los sempre que podia. Contudo, em uma tarde cinzenta do mês de fevereiro de 2012, deparei-me com um dilema inevitável. Eu precisava enfrentar meus próprios receios e encarar o cemitério para cumprir uma missão dolorosa, despedir-me de uma pessoa bastante querida. Uma tia que à época possuía 68 anos de idade, havia enfim descansado, após quase um ano de uma intensa batalha contra o câncer. Boa parte de seus filhos e netos, que ainda acreditavam em sua recuperação, ficaram completamente desolados diante de sua partida. Naquela época, eu já vivia por minha conta e morava sozinha. Assim combinei com meus pais que nos encontraríamos no cemitério, a fim de que pudéssemos juntos prestar nossas últimas homenagens à minha tia e confortar nossos familiares. Após o sepultamento, acabei me separando de meus pais. Então busquei a saída do cemitério, caminhando por entre alguns túmulos, com o propósito de aguardá-los na saída, onde poderíamos nos despedir antes de eu retornar para minha casa. Mas durante minha caminhada entre os túmulos, deparei-me com uma lápide que chamou minha atenção. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas esse encontro desencadearia uma série de eventos que viriam a alterar profundamente o rumo de minha vida para sempre. Na lápide, a foto de um jovem capturou minha atenção. Pelas datas de nascimento e falecimento gravadas ali, ele tinha apenas 17 anos quando partiu, e de alguma maneira, sua foto me cativou. Ele era um jovem muito bonito e demonstrava um sorriso gentil e cheio de vida na foto escolhida por sua família para enfeitar o seu túmulo. Porém, algo naquele cenário tinha despertado em mim um sentimento inexplicável. Havia uma aura de melancolia ao redor de sua fotografia e algo em seu olhar, com aqueles olhos castanhos escuros, me intrigava profundamente. Ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza pela sua partida se misturava a uma sensação de perda que eu não conseguia compreender completamente. Curiosa, me aproximei para ler a inscrição na lápide: Gabriel Souza, amado filho e irmão que partiu cedo demais. Gabriel Souza. Aquele nome ressoava em minha mente, como se eu o conhecesse de algum lugar, mas não conseguia recordar de onde. Era como se uma conexão invisível tentasse me ligar a ele, mas os detalhes permaneciam obscuros em minha memória. Fui embora, completamente atordoada por um estranho sentimento, e com a imagem da foto daquele jovem e também seu nome ocupando meus pensamentos. Lembro-me que fiquei intrigada de tal forma que esqueci completamente que aguardaria meus pais na saída do cemitério para que nos despedíssemos, e acabei indo direto para casa. Surpreendentemente, naquela mesma noite, aquele jovem, Gabriel, invadiu meus sonhos de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Sonhei que caminhávamos juntos, de mãos dadas, por um campo amplo e deslumbrante, que possuía uma vista magnífica do horizonte, de onde era possível ter a visão do pôr do sol mais lindo que eu já tinha visto. Apesar da consciência de que naquele momento eu estava em um sonho, era possível sentir uma leve e agradável brisa acariciar minha face, enquanto eu caminhava ao seu lado.
Me lembro que no sonho caminhamos por algum tempo sem nada dizer. Nossa comunicação era apenas realizada por meio dos olhares que dávamos um para o outro. Eu podia sentir no olhar do Gabriel tamanha ternura, que no fundo da minha alma eu já podia compreender tudo o que ele estava sentindo. Em um momento, o Gabriel parou de andar, me puxou para próximo de si e me disse que havia esperado por aquele momento ao meu lado durante toda a sua vida. Era como se uma conexão inexplicável nos unisse naquele cenário puro e espiritual, onde o tempo parecia ter parado apenas para nós dois. Um fato curioso e que eu acho importante mencionar é a de que eu reconhecia aquele moço ali comigo, como o mesmo Gabriel da foto que tinha visto na lápide do cemitério. No entanto, ele se apresentava em meu sonho como um homem mais maduro, com idade próxima à minha. Era como se o Gabriel não tivesse falecido e, em consequência disso, sua aparência tivesse acompanhado o amadurecimento natural do corpo de um homem que tivesse por volta de uns 27 anos. Em meu sonho, ele parecia alguém tão real e tão vivo que eu podia sentir seu toque. Em seu olhar, eu sentia uma imensa ternura. Era como se eu estivesse sendo envolvida por um abraço reconfortante. De alguma forma, naquele momento, eu estava experimentando uma sequência de sentimentos e sensações que ainda hoje eu não posso compreender. Me lembro que em um determinado momento do sonho, simplesmente acordei, e um sentimento avassalador de tristeza tomou conta de mim. Diante daquele sentimento, me lembro que eu simplesmente comecei a chorar. Era como se eu estivesse sentindo a dor de ter sido repentinamente separada de alguém que eu amava muito. Daquele dia em diante, Gabriel tornou-se uma presença constante em meus sonhos, e o cenário sempre era aquele mesmo campo florido onde nos encontramos pela primeira vez. Conversávamos como velhos amigos e compartilhávamos nossos segredos e medos mais profundos, mas apesar de toda a nossa conversa, nunca fazíamos planos para o nosso futuro. Somente percebi este último fato tempos depois. Mesmo me sentindo feliz pelo que eu estava vivendo em meus sonhos com o Gabriel, tive um deslumbre de um pensamento racional. Momento em que, enfim, percebi que algo muito estranho estava acontecendo. Como poderia ser possível eu estar apaixonada e ainda sonhar todas as noites com aquela pessoa que eu nunca conheci na vida real? Essa questão ecoava em minha mente e um sentimento de inquietação começou a se instalar em meu coração. Percebi que eu estava sendo dominada pela presença do Gabriel, não apenas nos sonhos, mas também durante o dia, onde ele se tornava o foco principal dos meus pensamentos, interferindo até mesmo no meu desempenho no trabalho. Essa realidade perturbadora começou a me assombrar, levantando questionamentos sobre o que realmente estava acontecendo comigo. Decidi investigar sobre a história do Gabriel, na esperança de desvendar essa conexão inexplicável entre nós. Como resultado, descobri como o destino pode conspirar para que os caminhos de algumas pessoas estejam sempre entrelaçados de alguma forma. Vocês entenderão sobre o que estou falando em breve, pois as descobertas que fiz mudariam minha vida para sempre, revelando uma história de amor e tragédia que transcenderia até mesmo a própria morte. À medida em que eu buscava, sem sucesso, informações sobre o passado e a identidade de Gabriel na internet, decidi visitar seu túmulo em busca de pistas que pudessem revelar o que estava acontecendo. Essa seria a primeira vez que eu visitaria seu túmulo desde que os sonhos começaram, e por uma coincidência inexplicável, a visita ocorreria no dia em que se completaria 9 anos de seu falecimento. É importante ressaltar que, nesse ponto, eu já havia sonhado com Gabriel todos os dias, durante pouco mais de 2 meses. A ansiedade e a curiosidade cresciam dentro de mim enquanto eu me preparava para desvendar os mistérios que cercavam esse enigmático vínculo entre nós. Enquanto meus sonhos com o Gabriel continuavam, eu nunca me lembrava de questioná-lo sobre o motivo de nossa conexão. Quando eu estava com ele, todas as minhas dúvidas pareciam desaparecer, e eu simplesmente queria aproveitar cada momento que passávamos juntos.
Porém, em um determinado ponto do sonho, uma sensação de melancolia sempre pairava sobre mim, pois eu sabia que logo a noite chegaria ao fim e eu acordaria sozinha e triste mais uma vez. E como em tantas outras manhãs, eu lamentaria o fato de que Gabriel não estaria ao meu lado quando eu despertasse. Em um dia de sábado, enquanto eu caminhava pelo cemitério em direção ao túmulo de Gabriel, fui surpreendida por uma voz doce e familiar chamando meu nome. Virei-me e me deparei com uma bela e jovem moça, que parecia igualmente surpresa por me ver ali. Trocamos alguns cumprimentos iniciais, mas percebi uma expressão de surpresa e estranheza em seu rosto ao notar minha reação. Apesar de ela ter pronunciado meu nome, eu não tinha ideia de quem ela era. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquele encontro marcaria o início de uma série de descobertas que me deixariam completamente perplexa. Depois de nos apresentarmos, aquela moça se identificou como Camila e fez uma revelação que me deixou atordoada. Ela disse que já nos conhecíamos desde a infância, época em que morávamos na mesma rua. Camila explicou que estava ali para visitar o túmulo de seu irmão, que havia falecido há alguns anos atrás. Enquanto caminhávamos juntas pelo cemitério, contei a Camila que estava visitando o túmulo de minha tia. Para minha surpresa, Camila simplesmente parou em frente ao túmulo de Gabriel e apontou para ele, afirmando que ali estava enterrado seu irmão. Fiquei sem palavras por um momento, enquanto Camila explicava que seu irmão havia falecido em um acidente de carro. Ela então mencionou que eu também o conhecia, pois havíamos estudado juntos no primeiro e segundo anos da escola, durante o ensino fundamental. Aquela revelação deixou-me perplexa, fazendo-me questionar ainda mais sobre os mistérios que envolviam minha conexão com Gabriel. Ao lado de Camila, exploramos lembranças de nossa infância, as quais, para mim, tinham sido temporariamente esquecidas. Em seus dizeres, ela, seu irmão e eu, juntamente com outros amigos, passávamos horas brincando na rua naquela época. Uma sensação de nostalgia preencheu nossa conversa, enquanto aos poucos eu recordava dos momentos que tínhamos vivido todos juntos em uma infância cheia de inocência e diversão. Por um tempo, éramos inseparáveis, até o dia em que eu e minha família precisamos nos mudar para outra parte da cidade, afastando-nos dessa vida que compartilhávamos. Camila recordou novamente que seu irmão e eu tínhamos compartilhado a mesma sala de aula durante os primeiros anos do ensino fundamental. Em seguida, fez uma revelação que eu jamais poderia esperar. Segundo ela, seu irmão Gabriel sempre nutriu um sentimento de amor por mim desde a infância, e que mesmo à distância, causada pela mudança de minha família, guardou esse amor em seu coração até a adolescência. No entanto, mesmo Gabriel tendo descoberto depois onde ficava minha nova casa, nunca teve coragem de confessar seus sentimentos. Camila, sua irmã, era sua confidente e sempre o incentivava a me procurar, mas isso nunca aconteceu até o dia de seu falecimento prematuro no trágico acidente. Com essa nova compreensão, senti-me honrada e profundamente tocada pelo amor que ele guardava por mim, mesmo após tantos anos. A noite daquele dia chegou, e como não poderia deixar de ser, mais uma vez nos encontramos em sonho. Agora, sabendo de tudo, eu podia sentir que, na verdade, tínhamos uma ligação que parecia ser até mesmo anterior à época de nossa infância. Talvez fosse uma ligação que envolvesse outras vidas, mas que, por motivo que eu desconheço, ao contrário do Gabriel, em mim aquele sentimento parecia estar guardado, como se estivesse adormecido. Mais uma vez nos encontramos naquele campo ensolarado, mas desta vez eu sentia que algo estava diferente. De alguma forma, eu sabia naquele momento que o Gabriel estava consciente do encontro que eu tive com a sua irmã durante o dia e que sabia das descobertas que eu tinha realizado.
Ele olhou profundamente em meus olhos e declarou mais uma vez o seu amor por mim. E, dentre outras coisas, me disse que seu amor era tão imenso que ele precisava partir, para que eu pudesse seguir em frente e cumprir, sem amarras, o que estava destinado para mim em minha vida real. Em resposta aos meus protestos e lágrimas, Gabriel simplesmente me deu um beijo e me abraçou com tanta intensidade que me senti completamente segura e feliz. Era como se todo o amor que sentíamos um pelo outro fosse o suficiente para que eu pudesse suportar sua ausência dali em diante. Logo em seguida, despertei em minha cama e mais uma vez fui tomada por uma intensa sensação de saudade. Lágrimas correram pelo meu rosto, mas desta vez não eram causadas por um sentimento de tristeza, mas sim por um sentimento de amor e a certeza de que um dia nos encontraríamos novamente. De fato, a partir daquele dia, eu nunca mais sonhei com o Gabriel. E confesso que até mesmo hoje, passados pouco mais de 12 anos de tudo, ainda sinto saudades de vê-lo em meus sonhos, mas sou logo consolada pelo mesmo sentimento de amor que nos transbordou no momento de sua despedida. Hoje sou casada e tenho 2 filhos adoráveis, mas meu marido não conhece essa história. Por muito tempo guardei essa experiência somente para mim, pois não sabia se outras pessoas entenderiam o quanto real e importante foi essa experiência para minha vida. Também é importante mencionar que amo meu marido, mas de uma maneira diferente do amor que sentia nos sonhos quando estava com Gabriel. Aquele amor transcendia os limites da realidade, mostrando-se capaz de superar qualquer obstáculo, inclusive a barreira imposta pela própria morte. É uma lembrança que guardo com carinho em meu coração, um testemunho de um amor que ultrapassou as fronteiras do tempo e do espaço. Eu e Camila nos tornamos amigas próximas e mantemos contato até hoje. Certa vez, quando eu estava em sua casa, Camila me mostrou um álbum de fotos. Para minha surpresa, me reconheci em uma foto antiga do ensino fundamental, onde eu e o Gabriel estávamos de braços dados, vestidos de caipiras, dançando em uma festa junina da escola. Nesse momento, não consegui conter minhas lágrimas. Em uma reflexão sobre a experiência pela qual passei, acho que às vezes nossas conexões mais profundas e verdadeiras transcendem os limites da vida terrena. O amor que sentimos um pelo outro, mesmo que não tenha sido experienciado durante nossa vida atual, possui uma origem poderosa, a qual, de algum modo, ainda interliga nossas almas. Termino dizendo que, se alguém possuir uma opinião sobre meu relato, que se manifeste com respeito nos comentários. Fiquem todos com Deus.